Nesse mês, temos dois eventos cívicos, Proclamação da República e Dia da Bandeira do Brasil, um dos símbolos mais importantes do nosso país. Você já parou para pensar que vivemos entre bandeiras e símbolos? No século XIX, nosso país passou de monarquia para república e a bandeira, que era assim, hoje está assim. Deixamos a nossa bandeira e viemos visitar esta aqui, a primeira que estamos visitando. Quem não tem um pezinho em Portugal? Histórico, né? A nossa história. Símbolos, os significados. O verde e o amarelo lembra a casa de Dona Leopoldina, a rainha que ajudou a conquistar a independência do nosso país. Olha aqui, eu visitei o Palácio dos Habsburgo em Viena. Até hoje o palácio continua amarelo, que é o azul, significando o nosso céu, e as estrelas, os estados. E eu e o Renato, daqui a pouco, vamos ali comer os pastéis de Belém. Estou aqui em Portugal, comendo um gostoso pastelzinho de Belém. Renato está de férias e eu colei nele. Tá gostoso o pastelzinho aí, Renato? Tá bom. Eu tinha assim uma intencionalidade quando pedi o Renato para colar nele nesta viagem de férias dele para a Europa. Eu trabalhei 41 anos num ambiente religioso onde o principal aspecto era passar a verdade de Deus para o ser humano. Eu aprendi muita coisa. Mas já próxima da aposentadoria, aconteceram algumas coisas e eu voltei a estudar. No curso de psicologia, também temos teologia, temos o aspecto religioso e espiritual, mas dessa vez a gente estuda as estruturas das religiões e também como é a resposta do ser humano à verdade de Deus. A gente estuda a nossa verdade. E aí, como fica a nossa verdade com a verdade de Deus? E nesse contexto, eu gosto da Bíblia, que tem aquelas estruturas de uma visão de Deus expressa na Bíblia, que é o santuário, e uma visão de homem expressa na Bíblia, que é a estátua do sonho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E nessa estátua, a existência hoje é nos pés, é nos dedos da estátua, que é ferro misturado com barro, correspondendo aos países da Europa. Então, como está a Europa hoje? Como eu posso conferir pessoalmente o que está acontecendo? Porque a Europa tem uma influência muito grande no nosso dia a dia, ainda hoje. Mas o que é isso, Dina? Uma visão de homem expressa na Bíblia? É o seguinte, o rei Nabucodonosor levou os descendentes de Abraão para a sua cidade Babilônia. E Deus lhe deu sonhos perturbadores, mas quando amanhecia, não conseguia se lembrar dos conteúdos. Daniel recebia de Deus não só os conteúdos dos sonhos do rei, como também as interpretações. A primeira visão foi uma grande estátua humana mostrando o desenrolar dos acontecimentos a partir de então até a chegada do principal filho de Abraão, que seria o Messias. A cabeça da estátua era de ouro, os peitos e braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés ferro e barro, e uma pedra se soltando de uma montanha, sem auxílio de mão e esmiuçando tudo. Em seguida, Daniel transmite o significado. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E também ele destruirá e quebrará todos os outros. E continua dizendo que os pés significam um reino dividido em fracos e fortes. E nesse tempo surgiria um reino indestrutível. Conferindo a história, nós vimos então os reinos a partir de Nabucodonosor era a Babilônia, depois a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma e a Europa. Se a estátua era de homem, a essência desses reinos também seriam as paixões humanas. Daniel recebeu as características comparando-os com animais: o leão, o urso, o leopardo e um animal terrível e espantoso. Como fica se colocarmos estes animais em bandeiras e juntarmos as fraquezas humanas numa estrutura das possibilidades existenciais? Temos então a Babilônia, onde se destaca a cobiça, a Medo-Pérsia a intemperança, a Grécia a ambição, e Roma os ciúmes,
e Europa, a mistura de todos eles. Querendo ou não, essa é a estrutura humana. Nasceu no planeta, você já sabe, essa é nossa tendência natural. Para fazer o movimento de eterno e de temporal, de finito e de infinito, de possibilidades e necessidades, entra em cena a estrutura da visão de Deus expressa na Bíblia. O santuário, onde cada lado tinha suas comunidades. A leste, Judá, ao sul, Ruben, ao oeste, Efraim, ao norte, Dan, e no centro acontecia então a transcendência, que também tem bandeiras e animais como símbolos: leão, homem, boi, águia. Os símbolos despertam senso de pertencimento, patriotismo e devoção. Que símbolos estamos usando no nosso dia a dia? Estes símbolos mostram a nossa realidade, a verdade de Deus, a nossa verdade e o que nos aguarda o futuro. Então, conseguiu memorizar essa estrutura da visão de Deus expressa na Bíblia, da visão de homem, para que possa haver uma conexão mais coração a coração com esta rocha cortada sem auxílio humano? O que tem nessa rocha? O brilho da presença de Deus e seus portais. Tem bandeiras? É lógico que tem. Um guia com as nossas características e suas bandeiras para nos conduzir pela eternidade sem fim. E lembre-se que eu tenho um curso na plataforma aqui Wi-Fi para te ajudar no processo de autoconhecimento. Vai lá, te aguardo!